Sempre ao nascer um príncipe neste mundo, o povo faz muitas perguntas. Os jornais comentam, perguntam acerca do nome, da família, das riquezas e acerca do tempo quando assumirá o trono. Não é de admirar que ao entrar nesse mundo, o príncipe da paz, o rei da glória, também surgissem perguntas. Vamos considerar as 3 perguntas que surgiram no Natal. Uma feita por um sacerdote judaico, outra por uma jovem donzela judia e a terceira por um grupo de magos, vindos de uma terra oriental. Olá, eu sou o pastor Aguinaldo Campos. Toda mensagem que preparamos são dadas por Deus para edificar a sua vida. Então se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber a palavra de Deus. Primeira pergunta: como saberei isto? Zacarias disse ao anjo: como vou saber que isso é verdade? Eu já sou homem velho e minha esposa também é muito idosa. Lucas 1, verso 18. No calendário celestial, havia chegado o momento quando Deus Pai introduziria seu filho neste mundo cheio de iniquidade. Paulo diz: mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mãe humana e viveu debaixo da lei. Gálatas 4, verso 4. Mas antes de enviar o filho, precisava preparar um precursor para abrir o caminho nos corações do povo. Foi João Batista que então cumpriu essa missão, como foi predita pelo profeta Isaías. Ouçam, estou escutando uma voz que clama: preparem um caminho para o Senhor através do deserto. Preparem um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Isaías 40, verso 3. Foi o pai desse jovem, João Batista, Zacarias, o sacerdote, quem formulou a primeira destas perguntas. Como saberei isto? Lembramos o fato de ele servir como sacerdote na religião judaica. Em dado momento, ao exercer seu ministério na ordem do seu turno, que lhe coube por sorte no próprio templo do Senhor, junto ao altar de incenso, altar de oração, diante do sagrado véu e do lugar santíssimo, repentinamente lhe apareceu um anjo. Este lhe anunciou que suas orações foram ouvidas por Deus. Oficialmente, a maior oração feita por esse é para que viesse o muito esperado Messias. Os judeus até hoje formulam a mesma oração junto ao Muro das Lamentações em Jerusalém. Essa oração agora já foi ouvida, pois chegara o momento quando o Messias vira ao mundo. Zacarias também tinha uma oração particular de muitos anos, isto é, que sua esposa Isabel tivesse um filho. Todavia, agora ela já era muito velha. Creio que essa oração devia ser bastante pro forma, de rotina. Mas o anjo lhe disse que Isabel teria um filho. Consolando o anjo, falou-lhe: não temas, seu filho será um profeta, um nazireu cheio do Espírito Santo. E o seu ministério seria o de preparar o caminho para o Messias, através de grandes avivamentos. Seria uma voz no deserto, tanto literal como espiritualmente, pois Israel era um deserto. Essa notícia, portanto, surpreendeu o velho sacerdote. Ele ficou apavorado e perguntou: como saberei isto? Então o anjo apresentou-lhe as suas credenciais. Era Gabriel, o anjo incumbido dos negócios de Israel.
estava agora na missão mais importante de toda a sua carreira, a de anunciar neste mundo a vinda do Messias, o Salvador de Israel e do mundo. A pergunta de Zacarias revelou grande falta de fé. Ele achou impossível ver sua mulher com tanta idade agora se tornar mãe. Por isso, o anjo lhe avisou que ficaria mudo sem poder falar, a não ser por acenos, enquanto não nascesse o filho prometido. No reino de Deus, tudo é feito pelo poder da fé. Se tu podes crer, verás a glória de Deus. Sabemos que Isabel concebeu. Ela, na sua velhice, deu à luz ao menino cujo nome era João. Tornou-se o grande profeta, o único levantado depois de um período de 400 anos sem que Israel tivesse profeta. Tornou-se o precursor de Jesus Cristo. Durante esse período, quando Isabel aguardava o nascimento do seu bebê, tal fato deve ter sido muito comentado em toda aquela redondeza. O mesmo anjo, Gabriel, apareceu também a uma parenta de Isabel. Seu nome era Maria, essa donzela, virgem, de ricos dotes espirituais, uma santa mulher, morava em Nazaré, na Galiléia. Já era noiva de um homem carpinteiro por nome José. Antes de se casarem, o anjo anunciou a ela que fora agraciada por Deus e será mãe do Messias. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Lucas 1, verso 33. Gabriel explicou que ela conceberia um filho e lhe daria o nome de Jesus. Este seria filho de Deus. Ele sentar-se-ia no trono de Davi, seu reino seria eterno. Contudo, Maria ficou muito assustada. Nunca em toda a história teria sido comunicada uma mensagem semelhante. Foi muito natural que Maria perguntasse: como será isto? Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço varão? Lucas 1, verso 34. Como poderia, sem ter contato com o varão, conceber? Que mistério! Surge desse fato a pergunta: por que o Messias nasceria de uma virgem? Respondemos assim: o Messias nasceria de uma virgem sem a intervenção humana, porque era necessário que assumisse a culpa do primeiro Adão, mas sem estar envolvido na corrupção do primeiro Adão. Sendo ele Deus encarnado em semelhança humana, nascido de mulher, sendo a semente da mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a tua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Só esse Messias possuía as condições necessárias para salvar a raça humana do seu terrível estado em que caíra. Essa providência, a encarnação, cumpriria cabalmente as Escrituras. Certa vez, um cientista muito cético quanto à possibilidade do Supremo Ser, Criador do Universo, ser conhecido pelo homem, parecia-lhe impossível. Mas então, certo dia, ele estava dando um passeio no seu jardim e descobriu um formigueiro. Notou, enquanto ele se aproximava das formigas, que sua sombra as cobria e ficavam muito agitadas, não sabendo o que lhes aconteceria. Ele pensou: ah, se essas formiguinhas soubessem o quanto eu as aprecio, não se perturbariam por causa da minha sombra. Seguindo esta linha de pensamento das formigas, isso seria impossível. Concluiu: para um ser humano ensinar a uma formiga o que ele é
e comunicar seus pensamentos a ela, só se ele se tornasse formiga também. Portanto, foi esse o pensamento usado por Deus. Está certo, foi isso que o infinito Deus do universo fez para nos comunicar os seus pensamentos e nos ensinar. Ele precisou se encarnar em nossa forma. O cientista tornou-se crente em Jesus, o Filho de Deus, ali mesmo em seu jardim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1, verso 1 e 14. Gabriel explicou a Maria a respeito da obra de Deus, conceber o Messias através do Espírito Santo. Ele encobriria a serva do Senhor. Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1, verso 35. E Maria creu, submeteu-se corpo, alma e espírito à operação divina. A resposta foi mais do que satisfatória. Glória a Deus! E sabemos a história. Ela traz a todo mundo alegria como em Belém. Maria, a Virgem, deu à luz a Jesus, o Salvador do mundo. Que linda história! Os anjos sobre os outeiros da Judéia cantaram. Os pastores deixaram seus rebanhos e correram à estrebaria, onde entre os animais nascera o Filho de Deus. Ali o adoraram. Que noite de alegria! A mais solene em toda a história. Mas o plano de Deus consta que não somente Israel seria beneficiada pela redenção do Messias. As profecias apontaram do mesmo modo os gentios em todo o mundo. Eles também se salvariam através do sacrifício do Messias. A Bíblia relata que do Oriente, a Pérsia ou da Mesopotâmia, talvez, vieram os magos a Jerusalém. Eles foram guiados milagrosamente por uma estrela e creio também pelo próprio Espírito Santo. Este sempre falou ao coração dos homens. Chegaram ao rei Herodes, pois era quem consideravam a pessoa mais indicada, e inquiriram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Mateus 2, verso 2. Essa é a terceira das 3 perguntas do Natal. Mas nada conseguiram aprender de Herodes, e sim dos escribas. Isto é, o esperado rei dos judeus nasceria em Belém e não em Jerusalém, como pensavam. Despedindo-se do monarca, saíram na direção sul, e lá a estrela ainda os guiava. Por que não a seguiram de uma vez? Quando chegaram em Belém, a estrela parou sobre o lugar que Jesus estava. Já não era mais a gruta, porém sim uma casa qualquer. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria, e entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus 2, verso 10 e 11. Haviam alcançado o alvo de sua longa e penosa jornada. Agora, na presença de Jesus, seus corações cheios de fé alegraram-se com grande e intenso júbilo. Oh, como foi maravilhoso aquele culto! Portanto, a resposta à sua pergunta: os magos encontraram
ali em Belém. Isso porque creram no Senhor e obedeceram a sua palavra. Para que essa mensagem de Deus alcance mais pessoas e possa transformar vidas, compartilhe em suas redes sociais e deixe o seu like. Deus te abençoe em Cristo Jesus.